O conflito civil no Sudao. Que ya dura mais de 1000 dias. Continua a provocar uma das maior catastrophe humanitaria do século. Comme consequencias devastadora para a população civil. Combates intensos entre a forças armadas sudanesas e a força de apoio rapido. RSF. Foram reportados recentemente perto da fronteira com a Etiópia. Sinalizando uma perigosa expansão das zonas de conflito. A violência incessante forçou o deslocamento de mais de 12 milhões de pessoas. Muitas que buscam refúgio em países vizinhos que já enfrentam sua própria dificuldade econômica e social. A infraestrutura de saúde do país está em colapso total. Comme mais de 70% dos hospitais destruídos ou inoperantes. O que facilitou o surgimento de surtos de doença como a cólera. Organizações internacionais alertam que a fome extrema ameaça centenas de milhares de vidas. Enquanto o financiamento para a ajuda humanitária diminui drasticamente. Apesar das tentativas de mediação liderada por potências globais. Incluindo uma conferência planejada pela Alemanha. A perspectiva de paz permanece distante. Deixando milhões de sudaneses presos em ciclo de violência e privação sem fim à vista. Inside Israel. The impact of war on a nation's psyche. Witkoff's big announcement on Ukraine crisis at WEF Davos. Sudanese civil war. Humanitarian crisis persists after 1,000 days of war. The videos cover the societal impact of the conflict in Israel. Major diplomatic update regarding Ukraine from the World Economic Forum. And the ongoing humanitarian disaster in Sudan. Providing visual context to the written report. Inside Israel. The impact of war on a nation's psyche, Global Eye. BBC World Service. Inside Israel. The impact of war on a nation's psyche, Global Eye. BBC World Service.